a área onde está localizada a sede da Procuradoria, e por isso nós tivemos esse atraso no início da conferência de hoje. Mas o problema já foi contornado. Eu acredito que nós conseguiremos desenvolver os trabalhos no decorrer do dia dentro da normalidade. Então, eu passo a palavra ao cerimonial, que dará início oficial ao nosso seminário com as duas conferências de hoje. Senhoras e senhores, boa tarde. Damos início ao segundo dia do mini-seminário MP 5.0, Cidadania e Protagonismo da Mulher em Tempos de Pandemia. Devido à pandemia do coronavírus e às medidas impostas pela Organização Mundial da Saúde, OMS, este evento será realizado à distância. Os integrantes da mesa virtual de conferência, conferencistas e debatedores, acompanharão utilizando-se de meio eletrônico, plataforma Teams, e os demais participantes assistirão através do link doit.com.br/CEAF-MPAM. O Ministério Público do Estado do Amazonas, por intermédio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, CEAF, com o apoio do Ministério Público do Estado de São Paulo e do Conselho Nacional do Ministério Público, dá continuação ao seminário MP 5.0, Cidadania e Protagonismo da Mulher em Tempos de Pandemia. Este seminário tem por objetivo apresentar as atuações do Ministério Público do Estado do Amazonas e os problemas enfrentados no cotidiano da mulher, no esforço no ambiente de trabalho e condições de vida digna em tempos de pandemia de Covid-19, dando destaque às mulheres integrantes da carreira ministerial que atuam com protagonismo na linha de frente das ações de consolidação da cidadania, combate à violência, discriminação contra a mulher, garantia dos direitos da criança e do adolescente e da proteção à família. Compõe a mesa virtual de conferência o excelentíssimo senhor promotor de justiça, Dr. Alessandro Sanmartin de Gouveia, chefe do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Amazonas, a excelentíssima senhora procuradora de justiça, doutora Silvana Nobre de Lima Cabral, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Proteção e Defesa dos Direitos Constitucionais do Cidadão, dos direitos do consumidor e da defesa do patrimônio público. O excelentíssimo senhor promotor de justiça, Dr. Vitor Moreira da Fonseca. A excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Márcia Cristina de Lima Oliveira. Neste momento, anunciamos a excelentíssima senhora procuradora de justiça, doutora Silvana Nobre de Lima Cabral, para presidir os trabalhos e apresentar o primeiro conferencista do dia. Boa tarde a todos e a todas. É com muita satisfação que nós participamos desse evento, em especial nesta mesa que hoje teremos como palestrante nosso querido colega e amigo Vitor Moreira da Fonseca, para falar sobre o tema preconceito contra a mulher idosa. Dr. Vitor é de conhecimento de todos, é um profundo estudioso das causas que movem o ser humano, e nesse intuito vem fazendo um trabalho excepcional na 42ª Promotoria de Justiça, que trata justamente da defesa dos direitos humanos dos idosos, da pessoa deficiente. O Dr. Vitor tem um currículo em que está pontuado toda a sua qualificação, que hoje será esposada a todos os presentes. É doutor, mestre, especialista em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Hoje ele está como coordenador no núcleo de processo e também atua como professor na cadeira de Direito Processual Civil da Faculdade La Salle, em Manaus, e é secretária adjunto do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Doutor Vitor,
É com muita satisfação que temos o senhor nesse evento e, nesse momento, passo a palavra para a sua conferência. Boa tarde, doutora Silvana, doutor Alessandro, boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer e muita honra que eu recebi esse convite para participar dessa mesa de hoje, desse evento sobre a Semana da Mulher. Primeiro eu queria fazer uma audiodescrição, que é algo que eu aprendi trabalhando na área da deficiência. Eu sou um homem branco, de cabelos pretos curtos, estou com uma barba, eu estou de terno preto, camisa branca e gravata azul, e atrás de mim estantes com vários livros coloridos. Feita a minha audiodescrição, eu queria fazer uma pequena homenagem. Essa semana é uma Semana da Mulher, esse evento em homenagem ao Dia da Mulher, e eu queria fazer uma homenagem à nossa querida Procuradora de Justiça, a doutora Antonina de Castro do Couto Vale, que infelizmente nos deixou esse ano, e para mim é muito emocionante falar dela, porque assim como a doutora Silvana, 20 anos atrás, a doutora Antonina foi minha orientadora de estágio. Eu fui estagiário da doutora Antonina 20 anos atrás, na área de processo, na área de família. Então, eu queria homenageá-la nesse seminário, homenageá-la nesse evento, porque foi uma perda muito grande para o Ministério Público e também pessoalmente para mim, além de uma grande amiga. Eu tenho tinha na doutora Antonina um símbolo, né, de competência, de seriedade, né, de simpatia, uma pessoa muito, com um olhar muito carinhoso para todo mundo. Então, eu queria fazer essa homenagem para ela. Terminando essa parte inicial, eu queria dizer que eu estou me sentindo um pouquinho intruso nesse evento, porque o painel é absolutamente 100% feminino, com exceção de mim. Então eu estou me sentindo meio intruso, estou me sentindo meio impostor, né, são todas, eu até falei para o CEAF, podia fazer um painel de 100% mulheres, mas me disseram que eu tinha sido convidada especialmente para esse tema, então eu me senti menos impostor, menos intruso por conta disso, né, porque por mim, eu acho que esse evento podia ter sido 100% feminino e seria um evento lindo do mesmo jeito. Passando a isso, eu vou falar então um pouquinho do meu tema. Eu escolhi falar sobre, fazer um corte no tema. Todo o seminário é sobre, o evento é sobre mulheres, o papel da mulher como líder, papel de protagonista, né, e não de coadjuvante na sociedade de hoje. E eu escolhi falar de um corte, que é a minha área. A minha área é basicamente trabalhar em direitos da pessoa idosa, das pessoas com deficiência, e eu escolhi fazer um corte sobre a mulher idosa. E eu escolhi esse tema porque é um tema muito recorrente para mim, é um tema que chega muito para mim. O meu trabalho é muito informado, é muito alimentado por essa parte da mulher idosa, por essa discriminação que existe contra a mulher idosa. Eu vou demonstrar para vocês que mesmo a discriminação que a gente ouve falar de raça, a discriminação de gênero, né, o machismo, o racismo, me parece que existe também contra a mulher idosa, que a gente chama de ageísmo. Eu acho que eu posso compartilhar, né, gente? Eu posso compartilhar aqui a minha apresentação? Doutor. Pode sim. Só não está aparecendo para mim a opção aqui. Deixa eu ver onde é que está a opção de compartilhar. Nossa, não está aparecendo a opção para mim de compartilhar. Certeza que eu posso compartilhar, gente? Doutor, pode. Tá do lado do botão sair, tem a setinha para cima, porque ela mudou agora. Desculpa, mudou, é verdade. Compartilhar mudou conteúdo, mesmo. Isso. Agora, tá gerando. Vocês estão vendo? Sim. Sim, doutor. Ótimo, desculpa, então realmente mudou, eu não sabia. Vamos lá. Vamos começar então a colocar na tela maior. Já cresceu a tela já, né? Tá bonitona? Pronto. Tá ótimo, doutor. Então, vamos começar falando sobre a discriminação contra a mulher idosa. Como eu falei para vocês, é um tema que me acompanha no meu trabalho do dia a dia, não é um tema meramente teórico, e eu queria convidá-los para fazer essa reflexão, né? Eu acho que o Dia da Mulher, a Semana da Mulher, é um convite para refletir, né? E eu tenho visto muito ontem as pessoas discutindo, né, dizendo que o Dia da Mulher não é um dia romântico, né? É bonito receber flores, é gostoso receber flores, dar flores para as mulheres, mas não é um dia dos namorados, né? Não é um dia para ser romântico, é um dia para ser político, é um dia para discutir, para celebrar as conquistas até aqui e para prever novas conquistas, para ir atrás de novas igualdades, né? Eu acho que o Dia da Mulher, a Semana da Mulher, é bom para isso, para celebrar o que se ganhou e ir atrás de outras vitórias. E me parece que essa vitória ainda a gente não está devendo para a sociedade, para as mulheres idosas. Me parece que ainda existe uma discriminação, um preconceito muito grande com mulheres idosas, e eu vou tentar discutir aqui com vocês um pouquinho, e a gente pode trazer alguns temas, alguns debates sobre o tema. Bom,
Eu convido vocês, então, a chegar em casa, ou agora, pegar o celular, o computador, e abrir. Abre seu computador, abre seu celular, abre o navegador do seu celular, e digite lá no navegador, no Google, onde você quiser, memes Rainha Inglaterra. Pronto, simplesmente joga assim no seu buscador memes Rainha da Inglaterra. E eu acho que você nem precisa fazer essa busca. Na verdade, você deve ter já recebido, seja no WhatsApp, seja nas redes sociais, você já deve ter visto esses memes, né? Essas brincadeiras com a Rainha Elizabeth II. Esses memes brincam com a idade da rainha, né? Esse meme aqui, por exemplo, está dizendo, divirta-se, pois seus dias estão contados. Ela conversando com dinossauros, né? Esse outro meme aqui, por exemplo, está dizendo, olha, eu que fiz o parto dos filhos da Eva. É algo que é disseminado, é viralizado, é exposto nas redes sociais para ser engraçado, mas esconde um preconceito de idade. Esconde um preconceito de idade ainda mais sério porque ela é mulher. Porque ela, por exemplo, a Rainha Elizabeth, ela é mais velha do que ela é mais nova do que o marido dela. Ninguém faz brincadeira nenhuma com o príncipe Philip. O marido da rainha tem 99 anos, ninguém faz nenhuma brincadeira com o príncipe Philip, com a idade dele, apesar de ser mais velho. A brincadeira é com ela, que é mulher. A brincadeira é com ela, que é uma mulher idosa. Então, a gente precisa repensar isso. Porque que tipo de preconceito que existe isso? Que tipo de discriminação que a gente faz com essa mulher idosa? Esse tipo de preconceito tem um nome científico, que é o ageísmo. Alguns chamam de etarismo, aqui no Brasil se chama de etarismo ou idadismo. Eu prefiro esse termo, que é muito parecido com o termo em inglês, o ageism. Então, o ageísmo me parece um termo mais apropriado para falar desse preconceito. Esse termo surgiu lá atrás, em 1969, por um médico. Veja que não foi um jurista que criou esse termo, foi um médico chamado Robert Butler. Esse médico, ele fazia pesquisas na área de saúde de idosos. Ele fazia vários estudos sobre idosos em instituições de longa permanência, né? Os antigos asilos. Essas instituições, ele fazia pesquisas, fazia estatísticas, né? Estudos científicos sobre a saúde dos idosos. E ele percebeu que a maioria dos estudos que ele fazia com os idosos eram estudos para desfazer mitos. Ele se dedicava cientificamente para afastar estereótipos. Ele percebeu que havia na área dele, veja, estou falando da área médica, não estamos falando de direito. Na área médica, havia uma discriminação contra os idosos. Por quê? Porque a maioria dos livros dizia, olha, se você é idoso, você tem mais chance de ser senil, você tem mais chance de ter uma demência. Se você é idoso, você tem mais chance de ter uma disfunção erétil, né? Então, todos esses mitos, essas generalizações que existiam na área dele, ele começou a fazer estudos. Não necessariamente se você é idoso, você vai ter ser senil. Então, ele começou a desfazer esses mitos, e ele percebeu que havia em torno do idoso preconceitos. Veja, a gente está falando de uma área científica, médica, clínica médica, e mesmo assim havia preconceitos e estereótipos atrás desse ageísmo. Então, ele cunhou esse termo ageísmo, ele criou esse termo ageísmo, porque ele queria uma expressão tão forte quanto racismo contra machismo, porque ele sabia que esse preconceito generalizado era muito forte e que a gente precisava discutir. E, de fato, é um termo recente, né, 1969, tem mais de 50 anos, mas ainda é um termo recente, para a gente discutir essa discriminação contra os idosos. Longe do que a gente pensa, essa discriminação não é meramente politicamente correto. Alguns podem dizer que isso é só um jeito melhor de falar. Não é só um jeito melhor de falar, não é politicamente correto. Alguns estudos da psicologia, eu fui atrás de estudos da área da psicologia, dizem que esse ageísmo, que essa discriminação contra idosos, não é simplesmente o politicamente correto. Ela tem efeitos na saúde mental dos idosos. Vejam que interessante. Foram entrevistados mais de 1.000 idosos que eram atendidos pelo CRAS, nesse estudo aí do Eloy de 2020. Foram pesquisados vários idosos, mais de 1.000 idosos no CRAS, e perguntaram se eles se sentiam vítimas de preconceito pela idade, etc. Olha o que eles disseram, né? A maioria dos idosos relatou que, sim, associam dores à idade. Olha que louco, os idosos não associam dores porque eles têm uma doença ou eles têm uma patologia. Eles acham que eles têm dores porque são velhos. Simplesmente porque são velhos. Então, eles acham normal. Eles normalizam a dor. Eles normalizam isso, mas não é da idade. E pronto, não vão atrás disso. Não vão atrás de um médico para saber se é normal ou não. Né? Muitos dos idosos também dizem, óbvio, ouvem muitas piadas contra a idade. Né? E é como eu disse, aquele meme da Rainha da Inglaterra é uma piada que é espalhada como se fosse algo simples, como se fosse algo apenas para se divertir.
né? E está aí a demonstração científica de um estudo da psicologia que os idosos sim reclamam que ouvem piadas sobre a idade. Outros idosos dizem que são ignorados. Por conta da idade, eles se sentem simplesmente marginalizados da sociedade, como se não fizessem parte, como se o trabalho deles já tivesse sido feito, como se o trabalho do idoso, né, o papel do idoso tivesse acabado e ele estivesse já no fim da vida. São ignorados pelos filhos, pelos vizinhos e pelos amigos. Outros idosos dizem que sofrem insultos, né? É muito comum a gente ouvir, né, pessoas brigando, quando a primeira coisa que a pessoa levanta a voz contra o idoso é chamar ele de velho, né, como se velho fosse um xingamento, né, como se todos nós não quiséssemos ser velho. Quem não quer ser velho vai morrer cedo. Então, todos nós queremos ser velhos, mas a gente ainda chama um xingamento, a gente acha que um xingamento é velho. Chamar o outro de velho é como se fosse algo ruim, né? Nós todos queremos ser velhos, mas a gente associa isso a algo ruim. Isso é ageísmo. E muitos idosos também relataram que são vítimas de infantilização e paternalismo. Eu lembro de ter visto na internet um vídeo de uma idosa em cadeira de rodas, já vulnerável, provavelmente com alguma demência, e no dia do aniversário dela, ela foi vestida de Branca de Neve. Ela estava vestida de princesa. E eu me perguntei muito, assim, eu sei que a família, os filhos, não queriam o mal dessa idosa, não tinham nenhuma pretensão de ofender, magoar aquela idosa, mas será que aquela idosa queria estar vestida de princesa? Será que a gente não está tratando os nossos idosos como crianças, sem autonomia, sem independência? Isso é discriminação também. É achar que o idoso não pode ter vontades próprias, é achar que o idoso não pode ter uma capacidade de autodeterminação. Isso é ageísmo. E por essas pesquisas de psicologia que a gente está demonstrando, que não é algo apenas politicamente correto, a gente precisa mudar para melhorar a saúde mental desses idosos. Bom, e como é que esse ageísmo afeta a mulher idosa, né? Eu falei do ageísmo como um todo, né? O ageísmo contra um preconceito contra idosos, mas como é que esse ageísmo afeta diretamente a mulher idosa, né? Como é que essa mulher idosa é afetada pelo ageísmo? Eu trouxe aqui um exemplo lúdico, me permitam esse exemplo lúdico, que é a da Dona Clotilde. Muitos devem conhecer, outros não devem, podem estar, muitos novos talvez não conheçam, mas a Dona Clotilde é um personagem do Chaves, que é um seriado mexicano, que chegou no Brasil na década de 80, que acompanhou a minha infância, acompanhou a infância dos meus irmãos, enfim, e está no ar por aí hoje não plataforma de streaming, mas você encontra o seriado Chaves. A Dona Clotilde é um dos personagens do seriado Chaves, e ela é uma mulher idosa, é uma mulher solteira, né, e que era um personagem que estava ali rondando, mas o mais interessante da Dona Clotilde é o apelido que os personagens chamavam ela, né? A Dona Clotilde era a bruxa do 71. E se a gente parar para pensar, e eu como criança, obviamente, não pensava nisso, talvez vocês não pensassem nisso, o quanto de preconceito tem isso? O quanto de discriminação contra a mulher idosa tem esse xingamento de bruxa do 71? Nós estamos falando de uma mulher idosa, solteira, não tinha marido, né? Ela vivia sozinha, independente, professora aposentada, que dava em cima do seu madruga, ou seja, ela tinha uma sexualidade, ela tinha uma sensualidade que ela queria colocar para fora, queria namorar o seu madruga sim, né? Brigava com as crianças e tudo, e ela era chamada de bruxa, né? Tem até um episódio do Chaves em que ela encarna esse papel de bruxa, né? As crianças imaginam um ritual satânico na casa dela. Se a gente pensar que esse seriado vem do México, isso ainda é mais problemático. O México é um dos países com maior índice de violência doméstica contra a mulher e um dos maiores índices de feminicídio do mundo. Então, vamos pensar um pouquinho, será que está certo a gente chamar a Dona Clotilde de bruxa do 71? Será que a gente não está encarnando nesse personagem todo o ageísmo, toda a discriminação que a gente tem contra a mulher idosa? E é isso que eu queria pensar com vocês. Para trazer um pouquinho mais, sair desse lúdico e trazer um pouco mais técnico, eu trouxe um pouquinho de filosofia da queridíssima filósofa clássica do feminismo, né, que é a Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir tem a teoria dela, né, que é a teoria do outro, né? A gente vive, a gente cresce, a gente desenvolve na sociedade pelo olhar do outro. É a teoria do outro da Simone de Beauvoir. Um dos livros dela, mais famosos do feminismo, que é o Segundo Sexo, a Simone de Beauvoir diz que a mulher é definida através do olhar do homem, né? O que a mulher deve vestir, o que a mulher deve fazer, que tipo de trabalho a mulher deve ter.
é sempre definida pelo olhar do homem. A sociedade cunhou isso, mas a sociedade, entenda-se, uma sociedade machista, uma sociedade formada por homens. É esse homem que forja o olhar da mulher, né? E no segundo livro, da Simone de Beauvoir, que é um clássico de gerontologia, que é o A Velhice, da Simone de Beauvoir, ela acrescenta um pouquinho mais dessa teoria dela, e ela diz que em nós é o outro que é velho. Ela continua com a teoria do outro, né, esse olhar do outro, mas ela vai para a velhice. E ela diz que em nós é o outro que é velho. Não sou eu que sou velho. Eu me percebo velho pelo olhar do outro. A minha percepção, a minha capacidade de enxergar a velhice é definida pelo outro que me vê velho. É quando eu começo a andar devagar, é quando eu começo a me sentir velho pelo olhar do outro que eu digo, isso é ser velho. Então, vejam que interessante, a Simone de Beauvoir, uma feminista e uma estudiosa da velhice, trabalha sempre a ideia do outro. A mulher é o outro do homem, é o outro olhar do homem, e o idoso, a gente é visto pelo olhar do outro. Se a gente juntar essas duas palavras, a mulher e a idosa, a mulher é o outro do homem, e o idoso é sempre visto pelo outro. A mulher idosa passa a ser o outro do outro. Olha que grave isso. A mulher idosa ela é formada pelo olhar do homem e é formada pelo olhar dos mais jovens. Isso é muito sério. Dizer que a mulher idosa é esse outro do outro. Falando em outro do outro, a gente vai para um outro termo científico, aí veio da sociologia, que é a ideia da interseccionalidade. Essa ideia da interseccionalidade surgiu lá na década de 80, no finalzinho da década de 80, por uma estudiosa chamada Kimberly Crenshaw. A Kimberly Crenshaw estudou a interseccionalidade a partir da visão dela de um feminismo negro. A ideia da interseccionalidade é que não existe um feminismo, existem vários feminismos. E o feminismo que a Crenshaw queria trabalhar é o feminismo negro, dizendo que as necessidades, as exigências de um feminismo negro são absolutamente diferentes de um feminismo branco, de uma mulher branca. As necessidades, os obstáculos que uma mulher negra tem que ultrapassar são absolutamente diferentes e distantes de uma mulher branca. E isso, para ela, é necessário, então, haver uma interseccionalidade. É falar de um feminismo, mas com um olhar negro. Um feminismo com esse olhar social. Daí a ideia da interseccionalidade. Pois bem, essa ideia da interseccionalidade, ela foi se desenvolvendo e hoje saiu um pouquinho dessa ideia do feminismo negro, para não ficar mais só isolado no feminismo negro, e foi espraiando, foi se disseminando para outras áreas do feminismo e até dos direitos, né? Então, o que eu quero propor a vocês aqui é trabalhar essa ideia da interseccionalidade da mulher idosa, porque nós temos uma mulher que já é uma ideia de um feminismo, necessidade de um olhar feminino, da necessidade de proteger os direitos dessa mulher, a igualdade dessa mulher, mas também nós temos o olhar do idoso, né? Se o idoso é esse olhar do outro, a gente precisa também olhar esse idoso de uma outra forma. Então, são duas vulnerabilidades, o olhar o machista que a sociedade tem contra a mulher e um olhar ageísta que a sociedade também tem com o idoso. Então, contra a mulher idosa, incidem esses dois olhares preconceituosos. Contra a mulher idosa, incidem esses dois olhares discriminatórios. O olhar contra a mulher, né, um olhar machista, e um olhar contra o idoso, um olhar ageísta. E a partir dessa ideia de que a mulher idosa, né, precisa ser objeto dessa interseccionalidade, desse olhar duplo de ser mulher e de ser idosa, a gente percebe claramente que existem muitas velhices e não uma. Né? Quando a gente fala em velhice, a gente não pode dizer os velhos do Brasil, os idosos do Brasil. Não! As necessidades da mulher idosa são diferentes do homem idoso. Absolutamente diferentes. A gente precisa pensar em políticas públicas, a gente precisa pensar em igualdades, a gente precisa pensar em avanços de direitos diferenciados do homem idoso e da mulher idosa. Esse olhar a gente precisa ter. Porque essa mulher idosa vai sofrer o ageísmo que o homem idoso também sofre, mas também vai sofrer o machismo que o homem idoso não sofre. Então a gente precisa pensar. Isso eu não estou nem falando de mulher idosa negra, mulher idosa indígena, que aí são outras interseccionalidades que por hora a gente vai deixar de lado. Pois bem, a partir dessa ideia da interseccionalidade, de que existem muitas velhices e não apenas uma, eu queria discutir um outro conceito, um conceito aí um pouquinho mais recente, que é um conceito de 2015, que é a feminização da velhice. Como eu falei para vocês, a gente não pode achar que a velhice agora é só uma, que existe apenas um tipo de velhice, apenas um tipo de envelhecimento. Os estudos da sociologia, os estudos da psicologia estão
partindo agora do conceito de uma feminização desse envelhecimento. A gente precisa estudar o envelhecimento, a gente precisa estudar a velhice a partir de um olhar feminino. E a feminização da velhice pode ser facilmente comprovado por dados que eu trouxe do IBGE. Vejam que interessante. Em 2016, havia 5,35% de idosos homens no Brasil. Em 2016, 5,35% de idosos homens. Mulheres idosas eram 6,76%. Já é uma maioria. Ou seja, hoje, a partir de 2016, pelo menos os dados, já há mais mulheres idosas do que homens idosos. Essa projeção para 2030 é assustadora. Em 2030, essa proporção vai pular de 8% para homens idosos para 10% de mulheres idosas. As mulheres idosas vão ser ampla maioria do nosso grupo de idosos. Ampla maioria. Então, é inviável não se pensar na velhice agora por esse olhar feminino. É desigual a gente não pensar agora no envelhecimento a partir do olhar da mulher. Tudo que a gente pensar, toda vez que a gente pensar em políticas públicas, nós no Ministério Público pensarmos em tutela coletiva de direitos para as pessoas idosas, temos que levar em consideração esse viés feminino. Não tem como. É uma questão matemática, estatística. Vai ter mais idosas do que homens idosos. Então, o que eu queria, agora, nessa parte final, aí, 10,31%, é um número maior, o que eu queria agora pensar com vocês, agora, nessa parte final da minha exposição, é pensar, refletir com a gente sobre como pensar esse futuro igual. Como pensar no futuro mais igual para idosos, né? A ONU está propondo hoje, em 2021, justamente isso. É pensar nessa mulher protagonista, é pensar nessa mulher não mais uma coadjuvante, mas uma protagonista da sociedade, para um futuro mais igual. Como a gente vai formar esse futuro mais igual? A minha dificuldade justamente é essa. Nós não podemos pensar numa igualdade futura, nós não podemos pensar em direitos iguais para o futuro da mulher idosa se a gente não levar em consideração as circunstâncias atuais. Nós precisamos, especialmente nós do Ministério Público, nós que trabalhamos com direito, nós que trabalhamos com igualdades, busca de igualdades, a gente precisa conhecer o mundo, conhecer a sociedade dessas mulheres idosas. E a gente só vai conhecer lendo, estudando, percebendo, conversando, aprendendo, né? Então, o convite que eu vou fazer agora para vocês é que a gente repense esse futuro. Se a gente quer um futuro melhor para essas idosas, pelo menos um futuro mais igual, a gente precisa partir desse presente. O que nós temos hoje de presente? Eu vou dar aqui alguns exemplos, são poucos exemplos, mas para a gente pensar que futuro é esse que a gente pode construir. Primeiro, eu vou falar da segurança. Nós estamos no mês da mulher, é março, no mês da mulher, e eu não preciso repisar a necessidade de políticas públicas de violência contra gênero, né? A violência contra a mulher, doméstica, familiar, sexual, enfim, patrimonial, psicológica contra a mulher, é um dado necessário e que precisa ser levado em consideração por todos os gestores públicos, né? Quando se pensa em segurança pública, não se pode abrir mão da violência contra a mulher. Violência contra a mulher é sempre um dado necessário para se pensar na nossa sociedade. O que eu convido agora para a gente fazer é, e a mulher idosa? Será que a gente não tem que pensar nisso também? Eu peguei dados do Disque 100 de 2019, eu não consegui dados atualizados de 2020 ainda, mas pelo menos o Disque 100 de 2019, vejam que interessante. Eu peguei relatórios do Disque 100 de violências contra idosos, né? O Disque 100 de 2019 tem lá um relatório, quantas denúncias nós recebemos contra idosos não, tendo idosos como vítimas, né? Ou seja, denúncias dizendo que esse idoso está sendo vítima de violência. Eles pegaram essas denúncias e fizeram uma estatística. Olha que interessante. Em 2019, 66% das vítimas do Disque 100, dessas vítimas dos idosos, eram mulheres. Mais da metade das denúncias que chegaram no Disque 100 de violência contra idosos eram de mulheres. 66%, na verdade é quase um terço, né? Porque é quase 70%. 66% de casos noticiados e que chegam para nós no Ministério Público como notícias de fato, eram contra mulheres idosas. Então, essa violência contra o idoso que a gente tanto fala, nossa, a gente tem que lidar com a violência contra o idoso, vamos ser mais sério? Vamos ser sério? Essa violência contra o idoso, um terço, na verdade, 2/3 dela é contra a mulher idosa. 2/3 da violência contra o idoso é contra a mulher idosa. Isso é muito sério. Precisa desse olhar.
E mais ainda, eu fui investigar a faixa etária dessas denúncias. Né? Qual é a faixa etária dessas denúncias que chegam no Disque 100? Olha que interessante, essa faixa etária eu separei por gênero. 76 a 80 anos são as mulheres idosas mais afetadas. Isso quer dizer o seguinte: se você é idoso, se você é mulher idosa, você tem 66% de chance a mais do que homem para ser violentado. É 2/3 a mais de chance do homem idoso para ser violentado. Mas se você for mais idosa ainda, ou seja, você é mais velhinha ainda, de 76 a 80 anos, você tem muito mais chance de ser vítima de violência contra o idoso. Quer dizer, nós nos aproveitamos de um machismo estrutural para violentar as nossas idosas, e nós nos aproveitamos de um ageísmo, de uma discriminação contra a mulher idosa para massacrar ainda mais essas mulheres idosas. Para mim, esses dados são muito preocupantes. Isso já seria suficiente, mas aí eu fui estudar um pouquinho sobre a questão de transferência de rendas. E aqui eu estou falando especificamente de benefício de prestação continuada, né? O famoso BPC, que é um benefício previdenciário, que na verdade não é previdenciário, ele é assistencial para pessoas idosas. Pessoas idosas podem adquirir esse benefício de prestação continuada, que é muito conhecido também como LOAS, né? Alguns entendem, até alguns idosos têm algumas estatísticas, algumas pesquisas que dizem que os idosos entendem, inclusive, que estão aposentados. Não é uma aposentadoria, na verdade, é um benefício assistencial pago para os idosos que precisam dessa renda. Eu fui estudar a divisão dessa renda, desse BPC, entre homens e mulheres. E olha que interessante esses dados que eu encontrei, né? Idosas, mulheres idosas que recebem o BPC, que recebem o benefício de prestação continuada, têm 57% mais chance de morar sozinha. Um BPC, portanto, um benefício de prestação continuada, é uma chance real, concreta, com estatísticas, de que essa mulher pode ter mais independência. Então, às vezes, a gente acha que o BPC é uma esmola, que o BPC é algo para ajudar assistencialmente, é um troco para o idoso. Não é. Esse BPC, estatisticamente comprovado, esse BPC pode ser a chance dessa idosa ter uma independência, de ter uma casa só para ela. 57% das mulheres idosas tinham uma casa sozinha por conta do BPC. Elas podiam se sustentar por conta do BPC. Nessa mesma pesquisa que eu fiz, eu encontrei um dado ainda mais interessante. Mulheres idosas gastam mais com a família do que homens idosos. Homens idosos, tem uma estatística lá que diz que homens idosos gastam com amigos, com lazer, com a cervejinha. Quem mais gasta com a própria família o uso do BPC é a mulher idosa. Então, vejam bem, transferir renda para a mulher idosa é melhor porque ela fica mais independente e ela gasta mais com a família. Ela é mais provedora, ela é mais cuidadora do que um homem idoso. Então, tudo isso tem que passar na nossa cabeça quando a gente pensa nisso. Os gestores precisam pensar nisso quando eles falam sobre transferência de renda também. Um outro aspecto que eu queria levar em consideração é as nossas cidades. A gente pensa que uma cidade sustentável, né, a gente tem muitos colegas bons do Ministério Público que discutem as cidades sustentáveis, né, a discussão do meio ambiente urbano. A gente precisa também pensar na mulher idosa, na construção dessa cidade sustentável. Não sei se vocês sabem, mas os semáforos eles são pensados para uma pessoa com marcha de 1,20 metros por segundo. Ou seja, aquele tempo do sinal que demora para a gente atravessar a faixa de pedestre, como está aí no slide, o tempo de marcha que ele presume é de uma pessoa que anda a 1,20 m por segundo. Simples assim. Foi feita uma pesquisa com fisioterapeutas lá em São Paulo. Esses fisioterapeutas pegaram mais de 1.000 idosos e fizeram uma pesquisa. Qual é a velocidade em que o idoso marcha? Qual é a marcha do idoso? A pesquisa apontou que homens idosos marcham, em média, 0,75 metros por segundo. Quase, vejam, é quase a metade do que o padrão normal do semáforo. E essa pesquisa ainda é mais séria e mais grave para a nossa hipótese, porque mulheres idosas têm média menor do que 0,75 metros por segundo. Então, até na construção dessas cidades sustentáveis, nesse meio ambiente urbano, a gente tem que levar em consideração essa mulher idosa. Não se leva em consideração o idoso,
E a mulher idosa, muito menos ainda, quando a gente pensa a construção arquitetônica de acessibilidade das nossas cidades. Um outro tema que eu queria trazer para vocês é a questão da saúde. E eu nem precisava trazer muitos exemplos sobre a questão da saúde, porque, vamos lá, há um ano atrás, quando apareceu a epidemia, a pandemia Covid-19, né, para a gente aqui no Brasil, ela foi enxergada, ela foi taxada, a Covid-19 foi batizada mesmo de doença de velho, né? Ou seja, coronavírus só pegava quem tinha velho. E aí se espalhou um monte de meme, viralizou, caminhão cata-velho, pega velho à noite, tranca velho em casa. Quer dizer, hoje a gente já sabe que isso é absolutamente uma discriminação científica, porque não se sustentou isso mais, né? Hoje, com a P1, com a nova variante, os jovens são maioria nas UTIs. E com a vacinação agora dos grupos etários mais velhos, né, os mais idosos, essa diminuição vai cair drasticamente. Os idosos não vão mais ser internados, vão ter menos incidência de Covid-19. Então, a discriminação contra os idosos já começou aí, há muito mais tempo, né? No comecinho da pandemia, essa discriminação já aconteceu. Mas o que eu queria falar para vocês sobre a questão da saúde é justamente pensar numa perspectiva geracional. Quando o gestor público pensa em políticas públicas, talvez ele pense em políticas públicas apenas para o hoje, né? Quem precisa de leito, quem precisa de tratamento, quem precisa de terapêutica, hoje. Me parece que nós precisamos pensar numa política de saúde geracional, de gerações. Quanto que o Brasil está envelhecendo? O que nós vamos precisar no futuro? Que medidas preventivas nós estamos fazendo para prevenir que nossos idosos tenham o melhor estado de saúde mental, físico? Essa perspectiva geracional não é muito disseminada, não é muito discutida, a gente precisa pensar, a gente precisa exigir desses gestores públicos. Medidas de prevenção contra a osteoporose, por exemplo, já tem estatísticas muito claras dizendo que mulheres idosas sofrem mais de osteoporose do que homens. Estatísticas feitas por enfermagem dizem que quase 20% de atendimentos em enfermagem são de mulheres idosas, são com osteoporose. 20% de atendimentos são mulheres com osteoporose. Que medidas nós estamos fazendo para prevenir isso? A gente precisa ter essa perspectiva geracional também. Rastreamento de câncer de mama, câncer de vulva, câncer de endométrio, quer dizer, são câncer que atingem a população da mulher idosa e que talvez a gente não esteja se preocupando tanto, né? Muitas das campanhas de saúde, prevenção de saúde, são feitas para a mulher jovem, para a mulher de 30 anos, 40 anos, e a gente não se preocupa muito com a mulher idosa. E eu nem coloquei aqui uma questão também que está sendo de muita preocupação ultimamente, que é a prevenção contra o HIV. Estatísticas têm demonstrado cada vez mais um número elevado, crescente de mulheres idosas se contraindo com HIV. Isso, obviamente, é um resultado, é um efeito da sexualização das mulheres idosas. Mulheres idosas estão chegando na idade mais velha ainda sexualmente ativas, com relacionamentos, com tudo, e não estão se informando sobre a prevenção de HIV. Confiam nos parceiros de alguma forma e estão se infectando mais de HIV. Então, tudo isso precisa ser pensado. Essas políticas públicas de saúde não podem ser levadas em consideração apenas o idoso. A gente tem que ter essa perspectiva geracional da mulher também. E só para terminar, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da educação. Quando a gente fala em educação, geralmente, eu acho que as promotoras da educação, né, as queridas Renata e Elisa, podem até falar muito melhor do que eu, mas quando a gente pensa em educação, a gente pensa em educação, né, o ensino fundamental, né, o ensino médio, enfim, a gente pensa na educação para os jovens, né? E a gente não pode esquecer que o artigo 25 do Estatuto do Idoso, exige também políticas públicas de educação para os idosos. Não está excluído, o idoso não está fora das políticas de educação, não pode estar fora. Eu imagino que a própria Constituição não excluiu o idoso disso, mas o Estatuto do Idoso deixou muito claro no seu artigo 25 que idoso tem, sim, direito à educação. Eu vi uma pesquisa do PNAD de 2019 que eu achei muito curioso sobre essa questão da educação. Por quê? O idoso como um todo, tem 3 vezes mais chance de ser analfabeto. Uma questão geracional. Se você é idoso hoje, você tem 3 vezes mais chance de ser analfabeto, né? As gerações foram crescendo, foram se alfabetizando, mas hoje, se você é idoso, você tem 3 vezes mais chance de ser analfabeto. Isso, para mim, já seria um dado muito grave, mas aí eu fui para a perspectiva feminina. Eu fui para o olhar dessa mulher idosa. E vejam que grave, mais grave ainda.
esse índice de 3 vezes mais piora se for uma mulher idosa, parda ou negra, do norte e nordeste. Se a situação do analfabetismo do idoso já é ruim, porque tem 3 vezes mais chance de ser analfabeto, isso é ainda pior. Os índices são ainda piores. Se for uma mulher idosa, se for... acabou o tempo. Se for uma mulher idosa, parda, negra, do norte e nordeste. Ou seja, quanto mais pobre, quanto mais a mulher esteja realmente em uma situação social de vulnerabilidade, ela vai ter mais chance de ser analfabeta. Acabou meu tempo e eu estou terminando para concluir. Por que a gente trata a mulher idosa com tanta indiferença assim? Por que esses dados que eu estou apresentando aqui para vocês, uma perspectiva apenas ilustrativa, de exemplos mesmo, a gente não leva em consideração, a gente não conhece? Por que a gente não vai atrás? Me parece que essa invisibilidade da mulher idosa tem que acabar também. A gente não pode abrir mão dessa noção de feminização da velhice, a feminização do envelhecimento. Quando a gente conversa agora sobre idosos, quando a gente conversa sobre grupos vulneráveis para os idosos, a gente precisa levar em consideração essa perspectiva feminina, sim. A mulher é mais discriminada, a mulher tem menos direitos, a mulher tem menos justiça do que homens idosos. Isso está claro, os dados estão mostrando isso, números estão mostrando isso. Nosso papel hoje, nosso papel desse dia, dessa semana, do ano todo, dos próximos anos, é justamente diminuir essa desigualdade, é pensar naquele futuro igual que eu propus lá na frente. Eu trouxe apenas uma mensagenzinha da queridíssima Cecília Meirelles sobre esse tema. Cecília diz, né, que já não se morre de velhice, nem de acidente, nem de doença, mas, senhor, só de indiferença. Não vamos permitir, então, que os nossos idosos, especialmente as nossas idosas, morram dessa indiferença. Eu coloco aqui meus contatos para quem quiser trocar uma ideia, quem quiser discutir, continuar discutindo esse tema, eu fico à disposição. Obrigado pela paciência, eu devolvo a palavra à moderadora, doutora Silvana. Obrigado. Doutor Vitor, muito obrigado pela sua explanação. É de uma lucidez e de conhecimento, e conhecimento profundo sobre essa causa que nos cerca diariamente, que no final é de nós tratarmos da diversidade do ser humano, né? Nós temos aí a mulher idosa, e aí o senhor trouxe esse exemplo da Rainha Elizabeth, que além dela ser mulher, ela é idosa, e tem um terceiro elemento aí, que está num alto posto, né, dentro do país. Então, são situações que elas levam a preconceito, esse preconceito tão arraigado na nossa sociedade, e não é somente na sociedade brasileira, né? Esse preconceito, ele é mundial, e a luta para combater esse preconceito também é mundial. Nós tivemos aí na pandemia, doutor Vitor, alguns exemplos, nós que somos mulheres, ficamos observando como a pandemia, ela escancarou não só a diversidade econômica, mas ela escancarou também essa diversidade, né, de pessoas, de sexos, dentro desse contexto da contaminação do coronavírus. Como o senhor falou, inicialmente na pandemia, todos achavam que a Covid era uma doença de idoso, né, porque mais afetava o idoso. E o idoso, é interessante que o idoso, quando nós víamos o idoso na rua, muitos idosos sofreram xingamento, porque estavam na rua, como se o idoso fosse aquele agente, né, que levasse a contaminação, por ser o mais vulnerável, fisicamente, digamos assim, sistema imunológico, que levaria a contaminação para dentro de casa. Com o passar do ano, da pandemia, se observou que, na verdade, o idoso era mais uma vítima da irresponsabilidade de muitos que com ele conviviam, que por não ver essa diversidade do ser humano, não entendia que o idoso ele tinha que ter uma proteção maior contra essa doença, porque
fisicamente, clinicamente mais vulnerável, né? E nós vimos isso aí acontecer muito, muito mesmo. Os idosos, eles alcançaram uma mortalidade de 30%, né, a partir de 60 anos, mas aí veio essa mesma pandemia nos dizendo que os jovens também morrem de pandemia, né? E que os cuidados, eles têm que ser muito bem reforçados. Mas nessa ideia que o senhor colocou sobre a discriminação contra a mulher, me relembra muito, doutor Vitor, e a gente sempre tem na Constituição Federal esse marco da transformação social, nem sempre se dá no ambiente em que deve acontecer, mas juridicamente é o nosso marco, é a nossa referência para se tratar de forma respeitosa à diversidade do ser humano, em especial o idoso, a mulher idosa, que, como o senhor fala, ainda sofre um duplo preconceito aí. E é interessante que, ainda hoje, nós que trabalhamos no Ministério Público, a gente vê muitas pessoas chegando ao Ministério Público ainda querendo entregar os seus idosos para o Estado, né? E ainda bem que também a nossa Constituição, ela vem dizendo, olha, família, a responsabilidade primeira por esse idoso é sua, não é do Estado. O Estado é subsidiário, mas você deve arcar com esse ônus de tratar o seu idoso em casa. E o chamado asilo é uma exceção dentro dessa vivência que a gente tem que conferir ao idoso. Essa ideia asilar é impressionante como ela ainda está presente na nossa realidade. E a gente vê muito isso no Ministério Público quando a própria família quer abandonar o seu idoso, porque é isso que muitas vezes, infelizmente, acontece quando esse idoso ele é institucionalizado. A gente viu também, aí por conta da pandemia, como o senhor falou, um alto índice de violência, né? Então a violência geriátrica, ela quintuplicou, em razão do próprio convívio e das diferenças, né, que nós temos aí entre o jovem e o idoso e que nós ainda não conseguimos separar as diversas formas do ser humano, ele vivenciar e viver e respeitar, né, essas diversidades. Nós assim, testemunhamos nessa era da Covid aí, eu estou falando da Covid em especial por causa do tema da sua palestra, algumas situações assim que colocava o idoso numa situação extremamente difícil. Primeiro, essa de ser do grupo do risco, né? Segundo, o idoso era quem mais morria no Brasil, mas a gente viu também, né, um preconceito quanto a conferir leitos a idosos, para que eles morressem com mais dignidade. Eu já falo em morrer e não em viver, porque nós sabemos o quanto essa Covid ela atinge quem tem um sistema mais frágil, né, clinicamente falando. E aquela escolha de Sofia de você conferir um respirador a uma pessoa mais jovem e deixar o idoso sem esse respirador, em razão de limitação mesmo de equipamento. O idoso também é aquele que ocupa por mais tempo leitos. Isso inicialmente se pensava. Hoje a gente já sabe que um jovem também pode ocupar por maior tempo que um idoso um leito. Isso também foi uma situação que foi se dissipando com o tempo, né? E tivemos aí casos de idosos, mulheres com quase 100 anos que sobreviveram, né? E aí a ciência está estudando. Mas tem uma questão nessa que aí o senhor colocou sobre nós tratarmos de políticas públicas para gerações que me preocupa sobremaneira. Porque nós temos esse abalo todo à saúde, ao físico, mas a saúde mental do idoso, ela é um ponto que me toca profundamente, porque muitas vezes
o idoso, ele é até assistido, mas ele é solitário. E a solidão, ela mata igualmente como uma causa, vira uma causa de abalo à saúde física, que começa pela cabeça e atinge todo o corpo. E o grau de responsabilidade deve ser maior. Mas estou fazendo essas considerações, doutor Vitor, para também encaminhar um questionamento que veio da doutora Cristiane Araújo. Ela pergunta se o senhor pode fazer comentários sobre o assédio moral a idosas no ambiente de trabalho. Oi, doutora Cristiane, obrigado pela pergunta. Eu não encontrei dados específicos, é por isso que eu nem fiz o slide, sobre esse corte de gênero, Cristiane. Me parece que é uma pesquisa interessante, mas eu pelo menos não encontrei. No levantamento que eu fiz, eu não encontrei esse corte de gênero no assédio moral. Eu encontrei pesquisas falando sobre ageísmo no contexto de organizações de trabalho. Isso eu encontrei. Mas genérico, sim, esse corte de trabalho. O trabalho que eu encontrei, que eu li, ele é otimista. Ele fez uma estatística, levantamento de dados em vários estados brasileiros, foi um levantamento nacional, e ele percebeu que hoje o preconceito de idade para contratar pessoas idosas é menor, está diminuindo, né? Os CEOs de grandes empresas já veem hoje o idoso, né, uma pessoa mais velha e tudo, que está se recolocando no mercado, como alguém com experiência, que pode somar para não aprender e dividir as suas habilidades, enfim, com os mais jovens. Isso não tem nada de errado, é até muito bom para uma empresa. É a ideia da diversidade organizacional que já se fala hoje, né? Não é só para o idoso, mas com diversidade sexual, de gênero, de raça, de classe, etc. Então, essa ideia está melhorando, então o ageísmo está melhorando por conta disso, está se acreditando mais na capacidade do idoso para se trabalhar. Eu não tenho esses dados de corte, por isso que eu não fiz nenhum slide específico, tá? Infelizmente, mas me parece que as coisas estão melhorando um pouco, né? Mas eu também não duvido que a mulher idosa sofra também esse tipo de... entre as vítimas de assédio moral, ela sofre algum corte feminino, algum corte de gênero, com certeza. E, doutor Vitor, o senhor sabe que eu li uma matéria sobre o mercado de trabalho do idoso, né? E nessa matéria falava sobre uma determinada preferência. Primeiro, a mudança do mercado de trabalho, né, para absorver essa mão de obra, né, como o mercado de trabalho absorve a mão de obra do aprendiz, né, e que com horários especiais e tarefas específicas a gente consegue inserir, porque se trata, na verdade, de uma política de inclusão, né? E uma das questões que foi colocada é assim, a atenção que os órgãos de proteção têm que ter, porque esse mercado de trabalho, ele também escolhe o idoso, porque o idoso acaba sendo menos oneroso, em parte, né? Primeiro, a mulher não vai tirar do trabalho, o afastamento do trabalho por essa causa. O idoso também, ele não onera a empresa, em tese, porque ele não paga transporte. Então, para a empresa é uma boa aquisição também, né? E, fora isso, nós temos essa experiência dele, a calma, né, a tranquilidade em que pode-se resolver problemas que hoje, em nível de empresa, nós não trabalhamos mais tão somente com os entraves burocráticos, mas os entraves de relacionamento para crescimento do trabalho, que o idoso também seria uma mão de obra valiosa nesse sentido, com aquele cuidado para, de repente, ele não ser explorado mais do que deve, né? Em razão de ser um profissional que não teriam tantos ônus, né? Tanta onerosidade para uma empresa tê-lo. Silvia, pode pensar, por exemplo, no idoso ou uma idosa trabalhando em atendimento ao público. A imagem do idoso é uma imagem de credibilidade, né, de experiência, de sabedoria. Então, o idoso fazendo atendimento ao público passa mais segurança. Ele está me falando a verdade, é isso mesmo, obrigado. Passa muito mais do que um jovem, um molequinho. Aí eu acredito. Eu acho que tem, assim, na nossa cultura, nós temos, é claro que há exceções, mas em geral nós temos no idoso uma pessoa que deve ser respeitada, né, pela sua experiência, até pela própria idade mesmo, né,
E isso impõe uma tranquilidade nesse ambiente, em especial de atendimento ao público, né? Porque ele tem mais paciência para ouvir. É isso mesmo. Eu acredito que tem lugares, é ver perfil realmente, né? O perfil do idoso, onde ele pode ser incluído no mercado de trabalho e ele passar a ser útil, porque você sabe que tem uma fala do padre Fábio sobre idoso que eu acho que assim, aquela fala me diz muita coisa. Ele fala sobre a questão da utilidade, né? Eu na vida eu tenho essa questão de pensar por este ângulo realmente, a partir da fala do padre. A gente vai começando a observar. Ele fala assim do desprezo que muitos têm ao idoso, família. Depois de anos, aquela pessoa te apoiando, aquela pessoa investindo em você, emocionalmente, financeiramente, de todas as formas. E, de repente, essa família abandona o idoso, né? Então, ele fala da teoria da utilidade, né? Que dentro de um país capitalista, a gente tem isso muito presente na vida da gente. Mas não é só por conta do capitalismo, né? É por conta da gente também não reconhecer essa diversidade, né? De coisas que são 100% úteis, vamos usar assim a palavra que úteis em determinado momento da tua vida, é muito útil porque te dá todo um respaldo emocional, um respaldo afetivo, um respaldo financeiro. E depois que você se torna uma pessoa independente, você abandona aquela pessoa em razão de ela, não que ela perca a utilidade, mas é que você não precisa tanto daquela utilidade e ver com outros olhos essa relação. Sobre essa questão da utilidade, Silvana, do abandono do idoso, tem um filme clássico do cinema japonês, é A Balada de Narayama. Lá no Japão feudal, em que uma tribo tinha um costume tradicional de quando a mulher idosa chegava, acho que 50, era bem baixinho, acho que 50, 55 anos, para ele já era idoso, né? 50, 55 anos, ela era atirada pelo filho ou pelo marido da filha do alto do Monte Narayama, né? Do monte, porque ela não tinha mais utilidade, né? Era abandono total nesse ponto. Total. Ela jogava, não serve mais para a sociedade, e o filme discute isso, ela vai discutindo, porque ela se sente, não, eu vou cumprir minha tradição. E ele, o cara que vai tentar jogá-la, se sente, não, acho que você não merecia, como é que eu vou fazer isso e tudo? Então, é a discussão da sociedade, como é que a gente vai fazer com esse lidar? Eu não sei lidar com os idosos, a verdade é essa, a gente não sabe lidar com os idosos. Não sabe lidar. A gente lidar. tem que discutir e saber debater. Balada de Narayama, aí atrás. E nós temos que entender também a teoria da própria vida, né, que você nasce, cresce, se desenvolve e morre de outra forma, né? De outra forma, né? A você morrer com dignidade, os nossos idosos, eles chegarem, porque todo mundo vai chegar lá, é também você morrer com esse acolhimento familiar. Né? A família assumir esse seu papel, eu acho que é fundamental, a família em primeiro lugar. E isso é porque a gente olha muito o idoso, o olhar social, agora, esse olhar social com essa entranha familiar, ela diz muito, né? Porque nós temos que refletir como nós tratamos nossos idosos dentro de casa, né? E tu sabes que essa questão de tratar o idoso dentro de casa tem uma questão jurídica muito interessante. A doutrina ainda pouco se declina, se discute um direito previsto na Convenção Interamericana de Direitos dos Idosos, que é o direito ao cuidado. Olha que bonito. Nossa Constituição não fala nada disso, o Estatuto do Idoso não fala disso, mas a Convenção fala em direito ao cuidado. É direito. É uma decorrência da dignidade, obviamente, a gente pode até extrair dignidade daí, mas olha que bonito a gente chamar que existe um direito ao cuidado. Direito ao cuidado. Existe mesmo. Doutor Vitor, eu tenho uma pergunta aqui para o senhor. A Jamile Silva, ela diz assim, doutor Vitor, se possível, gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira, o ageísmo seria a mesma coisa que o idatismo, etarismo, ou são conceitos diferentes? Segundo,
O senhor acredita que o Estatuto do Idoso tem uma abordagem interseccional, no sentido de englobar as questões específicas das mulheres idosas? Mais uma vez, super parabéns pela explanação, eu adorei. Obrigado. Sim, eu falei no comecinho, o ageísmo é o termo que eu prefiro utilizar, como eu chamo, né? Mas a literatura científica, a literatura gerontológica também fala em idadismo, de idade, e etarismo, né? De faixa etária, por exemplo, etarismo e idadismo. Absolutamente, são sinônimos, tá bom? É só um jeito de chamar mesmo. E não me parece, a segunda pergunta, não me parece que o Estatuto do Idoso trabalhe tão bem essa interseccionalidade, né? Eu acho, por exemplo, que a Lei Maria da Penha trabalha melhor essa questão de idade do que o Estatuto do Idoso. Ela diz, olha, se a violência contra a mulher pode também sofrer a mulher idosa. Então, ela trabalha a interseccionalidade de gênero e idade melhor do que o Estatuto do Idoso, né? Me parece que essa interseccionalidade, ela precisa ser pensada, discutida, construída, realmente na criação de políticas públicas. É por isso que o papel do Ministério Público é essencial, né? É a gente levar para essas construções de políticas públicas, debates, discussões, trazer grupos de idosos, pegar grupos de comunidade, de bairros, né, da igreja, de oração, não importa, trazer esse outro lado. Eu sou jovem, a Silvânia é jovem, a gente não tem esses problemas, a gente tem que ouvir quem tem esses problemas, né? É trazer a comunidade, trazer a sociedade para debater essas políticas públicas. É nessa visão do outro, nessa visão da própria pessoa idosa, da mulher idosa, que a gente vai encontrar, né? Por exemplo, me parece que só médicos geriatras ou médicos que estão tratando com mulheres idosas podem discutir políticas de saúde para as mulheres idosas. Não é o cara, né, que trabalha na UBS tratando criança, respirar de criança, que vai fazer uma política pública dessa. Ele não pode, ele não conhece essa realidade. Então, a gente precisa realmente trazer para discussão dessas políticas públicas, na construção e reconstrução dessas políticas públicas esse olhar interseccional. Eu não acho que a lei, necessariamente, precisa prever isso, Jamil. Acho que aí também tem isso. Acho que a lei não precisa prever sempre isso. Eu acho que o olhar interseccional é um olhar, e eu sempre me preocupo muito com isso, porque não adianta falar interseccionalidade no campo teórico. Porque interseccional é duplamente vulnerável. E daí que é duplamente vulnerável? E daí que é duplamente vulnerável é porque ele não pode ter o mesmo tratamento, a verdade é essa. Se ele tem uma vulnerabilidade que é dupla, não basta ser idoso, é porque ele é idoso e mulher, então ela tem que ser, o cuidado é maior, né? O tratamento é maior, porque a desigualdade é maior. Então, a ideia da interseccionalidade é essa. Se tem dupla vulnerabilidade, então tem que ter uma dupla proteção. O que a mulher idosa tem a mais que o idoso tem? Né? É isso que a gente tem que se pensar, né? Então, não me parece que seja obrigatório que a lei trate essa interseccionalidade. Eu acho que o olhar tem que ser da gente. Doutor Vitor, aí só uma questão de interferência mesmo, na área da saúde, né? Eu acredito também que essa conversa, né, para se tratar uma política pública mais voltada para o idoso e a idosa, ela pode ser infralegal. Por quê? Porque quando se trata de saúde, nós temos, primeiro que a saúde ela é toda regulada infralegal, né? São portarias, são planos, e essa formulação de uma política pública de saúde para a mulher e para o homem, ambos idosos, ela permite que você veja especificidades que no âmbito global você não vê. Daí, muito importante esses planos estaduais, né, de assistência à pessoa idosa, e o municipal acima de tudo, né, porque você parte de uma política macro nacional sobre saúde e você vai internalizando e se comunicando com as várias facetas que a assistência ela mexe e ela deve ser ampliada nesse sentido, a fim de você construir uma política própria, né, que atenda àquela sociedade. Porque nós temos a diversidade, né? Nós temos a diversidade. A gente mesmo tem em Manaus uma população que está localizada na zona sul da nossa cidade, que tem específicas doenças em mulheres e pessoas idosas, né? Em razão de consanguinidade, nós temos esse mapeamento. Então, me parece assim, eu concordo com o senhor, acho que a gente pode aprofundar esse tema como política pública, e esse gestor
lá esse gestor que está na localidade, que conhece a comunidade, você pode trabalhar bem melhor uma assistência. CAIMs, UBSs. Sim, quer dizer, quem está na ponta, atendendo o idoso, que chama, às vezes, o idoso pelo nome. Sim, sim. Né? Sim, é esse mesmo. Não, e a gente está vendo isso agora na vacinação, né? Você viu a vacinação, ela começou no nosso estado, começou pelos idosos, né? Dentre outras pessoas que estavam naquele grupo, do grupo 1, e chegou a determinado momento, os municípios chegaram e disseram, olha, está sobrando vacina. Mas por que está sobrando vacina? Porque os idosos não vêm tomar vacina. Eu disse, mas se o idoso não vem, você tem que ir até ele. Né? Porque o idoso, muitas vezes, ele não tem esse conhecimento necessário. Às vezes, e é um problema que nós enfrentamos na pandemia, os idosos sendo impedidos, inclusive, de receber uma assistência de Covid, a família não prestando assistência devida ao idoso, naquela figuração de que o idoso já está no final da vida mesmo, que Covid mata mesmo, portanto o idoso ia morrer, então deixa o idoso lá. Então tem muitos aspectos realmente que eu acho que nessa descentralização de política pública, ela pode realmente trazer bons resultados. Chegou aqui uma pergunta, doutor Vitor, da doutora Marlene Silva. Ela fala o seguinte: o homem brasileiro não é um reflexo de uma educação doméstica machista. Desde a infância, na escola, ouvi a professora dizer que homem não chora. Como o senhor observa isso? Doutora Marlene, um abraço para a senhora, é bom lhe ver por aqui. É como eu falei, me parece que quando a gente fala em ageísmo, a gente está falando de um machismo com ageísmo. Ou seja, a mulher idosa, ela vai sofrer todo o machismo que a mulher sofre. Além disso, ela vai sofrer o ageísmo, esse preconceito contra a idade. Então, me parece que sim, doutora Maria, quando a senhora fala que esse é um reflexo, sim. Né? Eu acho que o preconceito e a discriminação que a mulher idosa sofre é um preconceito que vem lá do machismo, que é da educação, que é da cultura, nessa nossa cultura, né? Que eu sou otimista, eu acho que quanto mais a gente discute sobre feminismo, machismo, mais as pessoas vão se conscientizar, não, realmente eu estou errado, né? E às vezes você não pode dizer que, olha, eu não sou machista, você pode ter um comportamento, uma expressão, às vezes um pensamento machista. Então, acho que quanto mais a gente falar sobre isso, melhor. Mas as pessoas vão realmente pensar e refletir e voltar atrás de alguns erros. Então, eu concordo com a senhora. Eu acho que o que eu estou falando aqui sobre discriminação contra a mulher idosa é um reflexo do machismo. Eu não tenho dúvida disso. Né? Eu acho que a mulher idosa, só aquele último dado que eu trouxe sobre educação das mulheres... as mais analfabetizadas, pessoas mais analfabetizadas do Brasil são mulheres idosas, pretas, pardas, do Norte e Nordeste. Quer dizer, é a marginalização da marginalização. É o outro do outro do outro. Então, é um machismo que está no nosso país que a gente precisa mudar. É verdade. Tem uma observação da doutora Edna Silva. Ela fala, o filme O Estagiário reflete muito bem o trabalho do idoso e a utilidade do idoso, né? Porque ele tem utilidade. Discute todas essas questões mencionadas pelos palestrantes. Oi, doutora, um beijo para a senhora. Eu não vi esse filme ainda. É uma delícia. Ainda não vi. É uma delícia. Vou ver, agora fiquei curioso. É um idoso contratado numa grande empresa, né? Em que inicialmente ele é considerado esse inútil, e lá pelas tantas, ele é a pessoa mais útil daquela empresa por essa maturidade mesmo alcançada ao longo dos anos. É um filme muito bonito, muito bonito, né? Que mostra que nós podemos... Pode ser diferente, pode ser diferente. Doutor Vitor, nós chegamos ao final do nosso tempo, exatamente no tempo que foi conferido aí pelo CEAF, né? Agradeço imensamente esse momento de compartilhamento, né? Que nós tivemos aqui com todos, maravilhosa sua palestra, sua observação e perfeição, né? Sobre essa problemática, mais essa problemática que nós temos no nosso cenário brasileiro, que com certeza contará com seu belo trabalho na promotoria. Muito obrigada.
E aí eu passo a palavra à cerimonialista. Onde o senhor pode dar uma palavrinha? Pois é, deixa eu só agradecer rapidinho. Então, quero primeiro agradecer a você, Silvana. Obrigado mesmo pelo debate. Acho que foi muito gostoso, né? A gente debater essa Semana da Mulher. Eu falei para você, eu estou me sentindo um pouco intruso aqui, sim, nesse seminário, mas eu queria contribuir, né, contribuir bastante para esse tema. Eu queria agradecer ao CEAF pelo convite, a toda a equipe do CEAF, né, pela paciência. Eu sei que a gente teve problemas técnicos mais cedo, mas obrigado mais uma vez pelo convite e muito obrigado pela audiência, qualificada audiência que a gente está tendo hoje à tarde. Tá? Um beijo para todos. Obrigado. Obrigada também. Passo a palavra aí para a cerimonialista. Muito obrigada, gente. Obrigada, doutora Silvana, doutor Vitor. Agora anunciamos um breve intervalo de 5 minutos para que todos possam esticar suas pernas, tomar uma água e daqui a pouco retornamos novamente para dar sequência na segunda conferência de hoje. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo.